senhores, estamos prontos para mais um Mundo V2. Se minhas contas não falham, episódio mais do que especial. Tá, o meu convidado aqui já tá louco pra falar e hoje eu não vou falar, eu vou ouvir muita história boa, tá? Que delícia que vai ser isso aqui. Antes de eu anunciar quem é o nosso convidado, que você já deve ter visto aí quando você clicou no nosso link, não deixe de entrar no nosso canal Mundo V2 no YouTube. Precisamos chegar a nossos 1000 inscritos. Eu acho que com esse convidado aqui a gente já bate, já, tá? Pra gente virar aquela empresa Mundo V2. E também nos canais de áudio como Spotify, Deezer, entre outros. E no Instagram, toda segunda-feira a gente divulga o lançamento do nosso novo episódio. Mundo _V2 no Instagram. Não quero perder mais tempo. Eu quero ouvir esse cara que eu adoro. A gente já tá aqui na resenha. Eu não posso perder esse time aqui da nossa resenha que já tava rolando aqui fora. Senhor Eduardo de Menezes. Opa, aí sim. Você é maravilhoso. Muito obrigado isso, pelo convite, Vini. Você tá de brincadeira, cara. Eu gostei que eu tô no episódio número 9, o que só comprova a minha fama de homem-gol. Porque por muito tempo eu joguei futebol e jogo até hoje. Você jogou futebol comigo já em algumas oportunidades. Verdade. Já. Verdade. E eu... Meio esquerdinha você. eu jogo na esquerda. A minha esquerda, ela uso mais para a base, para danças e subir no ônibus, no avião e tal. Como a minha, Mas eu ajeito e agora eu tô aprendendo a bater próximo ao corpo, fazendo alavanca. Mas aí, voltando ao homem-gol... Você tá ainda no futebol? Direto. Tô ainda, não. Isso é uma coisa que eu tô lá contribuindo no meu futebol. É o futebol espetáculo, a alegria do povo brasileiro. Tá bom. Que eu tenho um slogan que é pra fazer igual, tem um monte. Pra fazer diferente, poucos fazem. E aí quando eu erro, não é que eu erro, é o processo criativo do artista. Você erra querendo acertar, querendo evoluir. Entendeu? Você vai lá e faz uma... Eu entendi, mas eu tô tentando entender o que você tá falando com a nossa experiência de ter jogado junto. Não, Era divertido. Tá vendo? É uma Não experiência. não era nada talentoso, nem plástico, nem pra disputar um Que campeonato. você não se lembra. Não, é Tá que eu bom, não já disputo faz uns campeonato também, 2 não, anos. porque acho que os caras levam muito a sério isso. E eu não tenho, eu tenho um respeito absurdo pelo futebol, então não posso ir lá e tal, mas eu tenho vários amigos que jogam muito bem. Mas pra mim é um esporte que eu adorei, gostei muito, então fiquei. E a galera me recebeu super bem. E o número 9, quando eu jogava, jogava mesmo, joguei no Atlético Ipiranga, joguei nas Escolhas do Palmeiras, no futsal ali do Ipiranga, eu jogava de defensor. Só que o primeiro caso no mundo em que eu fui indo pra frente, geralmente o cara vai indo pra trás, né? Eu fui indo pra frente. Você era goleiro. Não, eu era zagueiro, só que aconteceu, eu era meio Júnior Baiano. Queria Valber, queria sair brincando, dançando. Mas, cara, esse cara é louco, é inconsequente, vai pra frente. E aí fiquei com a número 9, uma época, o homem-gol. Agora não dá mais pra jogar ali de 9. Isso já em São Paulo? Em São Paulo, sempre São Paulo, né? Eu joguei na faculdade também, lá na PUC, em Campinas, que eu estudei lá. Entendi. Senhoras e senhores, Eduardo de Menezes. Hoje posso te dizer um cara de multifacetas da comunicação, mas também apresentador dos canais ESPN. Exatamente. É isso? O que resume é apresentador dos canais ESPN. Mas o que você faz, meu velho, você tá em podcast, tá no futebol, tá arte, relacionando arte. Um amigo meu falou: o que você tá fazendo agora? Eu falei: sou artista, vivo da minha arte. O cara às vezes fica assim... Instagram, TikTok. Aí o que acontece? O conviver da minha arte é bom. É igual o cara que ele anda na praia, aí vê o cara lá sentado, tomando água de coco. Aí, o que você tá fazendo? Tô vivendo da minha arte. Que aí o cara vende miçanga, que ele faz. Sim. Vivendo da minha arte agora. Entendeu? Aliás, eu, às vezes, quando tenho meus devaneios de muito trabalho na capital paulistana, eu gosto muito de surf, né? Eu sei disso. Meu negócio com praia é forte. Aí eu fico olhando a vida desses caras. Eu não quero ter a vida desses caras, mas que às vezes é legal, mano. Pô, velho, o cara tá aqui meio-dia, ele vai comer uma quentinha e vai tomar um banho de sol. Você sabe que esse negócio do futebol que você falou, é engraçado, porque tinha uma época, a rotina do repórter era diferente do apresentador. Isso eu senti uma diferença muito grande, cara. Rua, estúdio, cara. Eu me lembro quando eu fui fazer esse processo de transição, o Fiuza, que é o Ricardo Fiuza, um talentosíssimo diretor da cultura, da Bandeirantes tal, ele um dia chegou para mim e falou: deixa eu te falar, você vai sentir uma diferença de mudança de rotina. A tua impressão é que num dado momento você não tá... Você vai ter a impressão, não tô fazendo nada. Mas você tá fazendo bastante coisa, só que a tua rotina muda. Você tem a gravação, no meu caso, eu tenho gravação 1 a 2 vezes por semana, apresento os programas 1 a 2 vezes por semana, e aí meu final de semana você acaba tendo mais tempo no final de semana. Legal. Você consegue curtir suas filhas, que é o meu caso, também foi um processo que contribuiu muito para eu ter essa transição. Só que
tem uns dias que você tem aí mais tranquilos. Tá. E aí eu ia pro futevôlei. Aí eu fui 2 dias seguidos, minha mulher falou, 2 dias seguidos. Eu falei, ó, você poderia respeitar a minha fase de atleta? Tipo, é igual você do surfista. Não, você vai 2 dias, você já acha que já tá grandão, Rapaz, entendeu? a gente tá gravando hoje há uma semana do Mundial de Saquarema. Eu fiquei uma semana lá. Aí teve um dia que minha mulher me ligou, tipo, meio-dia, eu atendi ela assim, mas tu não tem vergonha na cara de estar e-mail? Eu falei, cara, eu fechei minha agenda Exato. pra esse momento. Meu- Você olhou quando Você o se pau tava organizou, atorando né? Você aqui? se organizou. Ah, não, Como vai diria ver. Fausto Carvalho, meu amigo, Jorginho Beach Tênis, trabalhar de quinta é ganância e sexta é falta de organização. Porque a semana vai só até quarta, né? É igual aquele meme, na quarta-feira, às 17 horas, semana praticamente finalizada. É uma verdade. Então tá bom, vamos levar esse lema de Jorgito. Ô Edu, antes da gente falar um pouco de você, da tua história, que eu quero puxar, que você já contou um monte de lugar. Cara, você tava contando aqui que você já foi Flow, Podpah, Inteligência, Sistema... como que é? Solari, lá do Solari, meu amigo. Rapaz, velho. Foi muito que legal. honra você tá aqui, cara. Cara, eu velho, vou. que Você me engana, eu chancela. adoro trocar ideia. Primeiro que eu acho que a nossa vida ela é feita de conexões. Aí Verdade. muita gente pode achar que não é, mas é verdade isso. Quando eu digo de conexões, não é nem só pela questão da network, não. É você trocar experiência. Cada vez que eu vou em algum lugar assim, a gente troca uma ideia, eu saio diferente, eu saio melhor. Por quê? Você vai me falar alguma coisa que vai me engrandecer, Sim, eu posso sim, te falar sim. alguma coisa. E a palavra ela tem um poder muito forte, né? Então quando a gente consegue trocar uma ideia legal, levar também alegria para quem tá do outro lado, para mim o maior prêmio que eu tenho é essa alegria, entendeu? Então, poder estar nesses lugares para mim é uma honra. E assim, quando você também fala, você pode ter uma baita ideia que você pode usar na tua vida. e tudo mais, Exatamente, cara. também, É né? muito legal, cara. Exatamente. Ô Edu, você é de São Paulo ou você é do interior? Eu sempre tive essa confusão, você já teve a tua história lá que teu pai... Pô, eu adoro essa história, quando teu pai te viu jogando meu pai falou foi- que você... Meu não pai tava tem cada em- história, tava com ele Entre só. os aqueles... Entre É. os 5, né? Mas eu quero saber um pouquinho de onde você começou até você chegar na faculdade de jornalismo, que é em São Carlos, né? Não, em Campinas. Em Campinas. Eu Conta. sempre morei em São Paulo. Ah, você é de São Paulo. Embora alguns acreditem que eu sou um paulista de Copacabana, de Ipanema, porque alguns falam, pô, esse cara é meio, tem jeito de carioca, trabalho com muitos cariocas hoje, eles brincam com isso. Mas eu tenho essa resenha, mas é paulista Essa mesmo. resenha Então, de carioca mesmo. eu nasci em São Paulo, nasci na Vila Maria, Tá. e aí, aliás, um abraço para todos da escola de samba lá, Vila Maria, que eu gosto muito. Da Vila Maria, eu fiquei lá até 6 anos e morei no Ipiranga depois. Então, eu fiquei minha vida inteira no Ipiranga e tal. Então, por isso que eu tenho muitos amigos lá. Que era onde a gente jogava futebol. Né? Exatamente. Lá na Replay, um abraço pro Giba. E Braço Giba. o... Vamos trazer ele aqui. Precisa trazer. Ele é Vamos bom trazer mesmo ele de aqui. história. Traz Também a ele. gente tem um insight. Aí. Viu? Giba, vem aí que depois você me paga uma saía. Né? Tá vendo? Lembrei. Boa. Aí eu sempre morei em São Paulo. E quando eu fui fazer faculdade, eu tinha 17 anos e eu estudava, tal, já jogava bola, tal, e eu falei, bom, eu quero fazer a faculdade, mas sem fazer cursinho nada, que na época eu fazia cursinho para prestar vestibular, Tá. lembra? Lembro. Aí eu falei, vou prestar direto. Aí eu peguei as 5 melhores ranqueadas. Eu sou tão antigo que tinha o guia do estudante e o calhamaço, assim. Era um livrão. Prestou pro vestibular? Pro vestibular, pra você saber a faculdade que você ia. Isso é muito tempo atrás. Não peguei era isso aí muito não. tempo, muito tempo. Ah. E aí eu fui lá, olhei os guias, as 5 melhores ranqueadas e prestei. Aí eu fiquei na lista em São Paulo em 2 e eu tinha passado em Campinas direto. Aí eu falei, eu vou pra lá. Porque eu tinha uns tios que moravam em Americana. Eu falei, vou morar lá, vou morar sozinho, grandão, né? 17 anos. Do auge, hoje eu sou pai, mas do auge de 17, da mais maturidade de 17 anos. Maravilhosa. Eu falei, já sou um senhor e eu vou poder morar sozinho. Aí meu pai falou, mas você vai ficar com seus tios lá, sua tia. Senhor dono de 5, 17 0 anos. salários, né? Tá bom. Mas já tinha a vontade, é absurdo. Tinha cada plano. Tinha sagacidade. Eu não tinha dinheiro, mas tinha cada plano que você imagina. E aí eu falei, vou morar lá. Que saudade disso. E aí eu fui lá, morar. E aí meu pai falou, tudo bem, mas você tem que morar 1 ano com seu tio, com a sua tia americana pra fazer adaptação. Aí eu fui, morei 1 ano, adorei a Americana. Que aliás é um lugar do meu time do coração, é o Rio Branco de Americana. Pouca gente, não, é o Rio Branco. Legal que eu perguntei pro Edu, tem alguma coisa que a gente não pode falar? Cara, eu não falo do meu time de coração. Não, mas só eu já do falei, Branco. eu tive Beleza. o Rio Branco aqui. Então E tá aí bom. o que acontece? Onde está o Rio Branco de Americana? O Rio Branco tá disputando a Copa Paulista. Thiago Gentil é diretor agora lá. Legal. Um abraço para o Thiago Gentil, para todas as pessoas do Legal, Décio cara. Vita. Eu trabalhei do lado do Décio Vita, né, TV americana. E aí eu, primeiro ano, fui para lá. Depois eu morei em Campinas 2 anos sozinho. E eu ia e voltava no último ano, porque eu comecei a trabalhar na Rádio Globo.
Aí eu fiquei indo e voltando o último ano. Foi Pascoal ou Oscar Ulisses ali, teu pai? Na rádio? Não, meu pai mesmo era o Paulo Roberto Martins. Pô, amo o Paulo Roberto. Aliás, recentemente faleceu. Mas eu fiquei com tanta... Eu fiquei triste no dia, muito triste. Mas depois eu fiquei pensando o quanto a gente deixa de legado. E ele deixou muito. Ele me ajudou muito. Ele foi, me ajudou muito na Rádio Globo. Me ajudou muito na Record. E me ajudou muito na Transamérica também, porque ele foi fundamental em vários processos gentleman, da minha vida. Pô, era maravilhoso. Ainda é, né? Porque ainda acho que a gente não morre assim, né? Como você falou, tem um legado dele, cara. Deixou muito e aí grande legado. O lance é esse. Eu fui... E aí eu morei lá, em Campinas. Por isso você perguntou onde eu estudei. Estudei na PUC, Campinas. Beleza. Era a mesma turma do Gustavo Hoffmann, do Felipe Diniz, que tá na Globo. Tá. Felipe era um ano a mais. Entendi. Outro jogador de futebol aí. E a história do futebol ali que teu pai falou pra você? Essa acho que tem que ser repetida, né? Mas, meu pai tem várias histórias. Meu pai é um grande incentivador, né? Um mentor. Mas meu pai é muito engraçado, porque o seu Heraldo ele é um tá pernambucano. Agora eles estão morando em Sorocaba, por isso que eu vou direto pra lá. Tá. Aí meus pais estão morando lá, meu irmão também. Tá. Aí meu pai é um grande incentivador. Meu pai é pernambucano. Então por que eu citei isso? Porque o pernambucano, ele é muito amoroso e tal. Só que alguns têm uma certa dificuldade de demonstrar, né? Então, pô, o meu pai, depois que ele ficou avô, ele ficou mais light. Quando é pai, é muito mais, né? Porrada nele. E ele, pô, é maravilhoso. Por isso que eu me identifico muito com o pessoal do Nordeste, que eu amo muito, porque, tenho esse sangue, né? Então, pra mim é muito legal. E aí meu pai sempre foi assim, né? Incentivava muito, mas não demonstrava na frente. Então, quando eu apresentava um programa uma época, ele saía na rua avisando o pessoal, que não era diferente, não tinha WhatsApp, né? Por isso que eu falei que eu sou velho, né? Que aí tinha o WhatsApp, aí ele ia avisando, começou o programa. Então o pessoal ia ligando. E na época eu apresentava um programa chamado Mesoval, Futebol e Quebra-Pau, numa produtora lá e tal. Então meu pai sempre foi assim, mas, né, de não demonstrar. Só que meu pai é muito engraçado. Porque quando ele fala, ele não tem muita... Às vezes ele fala... Atropelando. E ele não tem muita ideia do peso, né, da fala dele. Aí ele tem várias dele. Tem a do futebol, né, que você tá me perguntando. Eu jogava no Atlético Ipiranga na época. Aí eu jogava e eu via que não... Eu tava bem. Na minha cabeça eu tava bem. Mas tinha gente melhor. Mas eu tava bem. Mas tinha gente melhor. E aí um dia meu pai indo no carro, assim, eu do lado dele, assim, 12 anos olhando. Aí meu pai dirigindo. Meu ídolo aqui do meu lado. Não, meu pai, eu falei, pô, tô grandão, meu pai ia pouco me ver, né? E o apelido do meu pai jogando, quando ele jogava bola, meu pai jogou na Vila Maria, lá na Várzea. Tá. Aí o apelido dele era Batata. E quando eu fui jogar, meu apelido ficou Batata também. Aí eu falei, pai, meu apelido é Batata. Ele, pô, é mesmo? Eu também era. Porque era gordinho, assim, troncudinho e tal. Sem ter essa associação com ele. Sem ter, não sabiam. Tá. Aí ficou Batata e tal, aí o Batata e o Batatinha, né? Aí o Batatinha no carro, olhando. Aí eu falei, pai, eu acho que tô bem, né? Ele falou assim, olha, filho, deixa eu te falar uma coisa. Vou te falar já, agora, para que você já tenha isso na cabeça, né? Vai falar alguma tática, alguma situação, né? Falei, um posicionamento. Naquela época eu jogava de zagueiro ali, né? Meio volante. Aí ele falou assim, deixa eu te explicar uma coisa. Você já olhou o jogo? Eu falei, já olhei, pai. Falou, quantos tem vendo o jogo? Eu falei, pô, pai, uns 20, 30 mil, 100 mil, 150 mil. Ele falou, e quantos tem dentro do campo? No campo, dentro? Eu falei, 22 e o árbitro. Fora os bandeiras. Aí ele falou assim, então, você viu que notou que tem mais dentro, mais fora do que dentro? Então, filho, às vezes é melhor a gente ficar fora do que dentro. Ele queria me dar uma dica que não ia rolar, entendeu? Falei, pô, pai, mas o que você tá querendo? Ele falou, o tempo vai dizer. Tempo disse, cara. Tempo disse. Eu fui perdendo, entendeu? Aí eu pensei que tem muita gente melhor que você. Cara, você vai dando uma queda. Aí você vai ficando pelo caminho. Então essa foi do meu pai. E tem a do trabalhando também. Já contei essa história. Qual que era? Eu não sei. Eu trabalhava na Rádio Globo. Tá, antes de você ir pra Rádio Globo, quando é que acaba o futebol na tua vida? Não acabou, né? Porque eu você sou continua? Opa! Agora é futebol. Tá, não, futebol é futebol. Eu jogo todo sábado num time. Mentira. Sério, todo sábado. O nome do time é o Sem Qualidade, que é maravilhoso. É sério mesmo, todo sábado. Aonde isso? Lá na Zona Sul de São Paulo, perto do Jardim Marajoara. Mas perto da favela do Coreia. Society. As Veras, você joga? Hã? As Veras. Pô, é diferente. Agora eu tô como armador. Eu sou o arco, a molecada é a flecha. Então você só vai dando tapa. Plec. Entendeu? Então, eu só carteando.
Então eu vou, né, todo sábado. É quando eu tô bem, né? Porque às vezes eu saio de sexta, é complicado de ir no sábado. Ah, entendi. Ou às vezes, aí você mete um plantão. Agora acabou o plantão de jogo. Agora acabou, né? Aí, mas eu vou de sábado, tô indo bem. Então vou dar um abraço pro pessoal lá. Não, do futebol da Rádio Globo. Da Rádio Globo foi assim, eu trabalhava na ESPN, já tava repórter e tal. E quem trabalhava comigo na ESPN era o Conrado Juliette, você lembra? Ele era de Santos, lógico. Maravilhoso. Tá nos Estados Unidos, né? E voltou a narrar com a gente. Pô, eu adoro o Conrado, também me ajudou muito. Aí eu e o Conrado lá, na festa, e era um aniversário meu, no Traço de União, lembro disso até hoje. Isso eu já ouvi falar. Aquele velho samba, e eu já gasolinado, louco. Todo mundo tava, né? E aí meu pai chegou e fez assim... Pô, isso aí faz que uns 10 anos, acho que um pouquinho mais. Aí me deu um abraço, falei, filho, parabéns, aniversário. Ô, pai, obrigado. Ele falou assim, oi. Aí o Conrado tá do lado aí, também, parabéns. Vê, legal ver vocês aí bem pra caramba, né? Começaram praticamente junto. Pois é. E os 3 lá. Samba rolando e tombado, todo mundo tombado. Aí ele falou assim, olha, sabe que eu tenho uma felicidade absurda de ver vocês bem? Ver vocês bem assim. Falei, mesmo, porque vocês, olha, começaram juntos, vocês têm até o mesmo timbre de voz, vocês forem olhar, mesmo tem... já ouviram? Eu falei, tem, pai. Eu falei, pô, vai elogiando. Aí ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, filho. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês e consolidados, você já é repórter, você também trabalhando na ESPN. Porque vocês sabem de uma coisa, quando vocês começaram juntos, eu falava pra sua mãe, eu falei, o que é, pai? Falava pra sua mãe, olha, Tereza, é bom a gente se preparar, porque eu ouvi um menino, ele é muito ruim. E tem um outro lá, que chama Conrado, é horroroso igual ele. Porque os dois se parecem, a voz é igual. Então vamos nos preparar que eles não vão dar certo. E principalmente o Eduardo, nós vamos ter que acolher ele bem. Aí eu falei, pai, eu só pra entender, isso aqui é um elogio que você já tá chegando. Elogio. Você evoluiu, olha a evolução que você teve. Então ele falou, olha, você era muito ruim. Esse Heraldo é muito bom. Ele é muito bom. Um dia eu vou entrevistar ele. Tem que gravar com ele, cara. Eu tenho várias dele, né? Ele é muito bom. Será que ele vai soltar com a câmera? Mas ele solta, ele toca teclado. Com você ele soltaria? O meu pai, ele toca teclado, meu pai, de uma maneira que pouca gente toca. Um dia ele tava tocando e eu olhei, tocando, 30, já tinha uns 30 anos de idade, eu tô olhando ele tocando, toca o teclado e tal. Aí uma hora, ele tocando o teclado, o cigarro dele tava aqui, né? Apoiado. E aí ele apoiou, abaixou pra pegar, continuou tocando. Depois que eu descobri que é um negócio que você bota a base. É igual o Steve Wonder da feira, lá de São Vicente. I just know to say, e continua dentro. Meu pai toca teclado, fuma, bebe, ao mesmo tempo. Entendeu? Ele canta, chama, pede pizza. Ele faz tudo tocando. Depois que eu descobri, foi uma frustração, depois de 30 anos. Pô, pai, o senhor não toca? Eu falo, tem um negócio aqui que às vezes toca um pouco. É só pra animar a festa. Mas ele é bom demais pra isso. Ai, meu. Ô, Edu, como é que... Cara, você tá quantos anos, Edu? Olha, todos quase, né? 42 eu tô. Cara, você falou assim, cara, cheguei em rádio Globo, Transamérica... Record também? Vixe, rádio. Record. Então, cara, rádio. Quanto tempo tem um programa aqui de rádio? Porque eu vou começar a falar, acho que vai acabar no próximo episódio. Acaba. Não, acaba depois de uns 3, cara. Trabalhar em rádio, pelo menos falar alô, oi, no microfone da rádio. Da Globo. Eu trabalhei na Rádio Eldorado, Rádio Bandeirantes, tudo como estagiário. Tá. Isso batendo e voltando de Campinas? Não, isso, batendo e voltando de Campinas. Então eu ia lá para aprender. Então eu ficava na Rádio Eldorado, o Ederaldo Cosa me deu a primeira oportunidade. Era chefe de redação, mandei um e-mail lá, por coincidência ele tinha estudado na PUC Campinas. Falou, vem. Tá. Aí eu fui lá, ficava indo 2, 3 vezes por semana para entender como é que era. Isso aí com o quê? Uns 20 anos? Não, porque quando eu começo a trabalhar, eu comecei logo no primeiro ano da faculdade, na TV americana. Então o molecão lá de 17, 18 anos não tava do alto da minha inteligência. Tava... Cara, como é que você bateu na porta da galera? Porque assim, por que eu tô te perguntando isso? Eu trabalho com muita gente jovem hoje. E assim, cara, eu tô com 34. É muito diferente da minha geração, cara, molecada de 19. Não tô aqui pra criticar a geração, claro. Não. Mas o negócio não é de tu ter que ir atrás do cara, tu tem que chamar o cara não vai lá, eu quero aprender, deixa eu ir aí. A gente não vê isso, tá? Então, mas essa diferença, essa vontade, que é as coisas mais na mão, porque tá acostumado a informação tá vir mais próxima. Então, a gente não. Mas eu acho que na nossa geração, na minha, na sua, também tinha. Eu acho que agora depende muito da característica das pessoas. Tá.
talvez esteja aumentando isso, porque a galera meio que, não tem uma vaga lá, não vão atrás. Não é nem criar vaga, é você criar oportunidade. Na minha vida inteira, quando eu olho assim, eu acho que você não pode só deixar as coisas acontecerem e você esperar que elas caiam do céu. Você tem que se preparar e fazer as coisas acontecerem, criar as oportunidades. E sem ser mala, pedante, mas assim, o que eu digo é você criar oportunidade. Por exemplo, quando eu começo na TV americana, tem uma história engraçada. Mas você falou de rádio, depois eu conto essa aqui da TV americana. Quando eu começo na rádio, eu trabalhei na Rádio Eldorado porque eu mandei um e-mail lá e o diretor estudava na PUC Campinas. Estudou na PUC Campinas. Beleza. Então ele falou, criou uma conexão, vem aqui. Aí eu fui pra Rádio Bandeirantes, o João Marcos era um cara que era editor lá da Band. Aí ele falou, vem aqui pra você aprender, então vem aqui, pô, conheço o Ederaldo, cara. Sim. Então a conexão que eu já fiz. De um para outro, porque o Eldorado não podia me contratar, eu falei, vou na Rádio Bandeirantes. Então eu só ia de final de semana na Rádio Bandeirantes. Saía com o repórter pra ver como é que era, gravava, mas não ia pro ar. Nada, só abraço. Mas tava ganhando muito ali. Caraca, mais que a faculdade era um outro mundo também. Não tô dizendo que estagiário não tem que ganhar. Mas eu não era estagiário, eu era um observador. Tô falando porque eu fiz isso também, cara. Pra eu estar aqui, eu tive que fazer isso. Eu era um observador ali. Aí depois eu vou pra Rádio Globo. Beleza. Globo CBN. E aí eu fiz prova, passei no processo seletivo e entrei. Aí depois eu vou pra Rádio Record. Aí já tá formado. Já tô, depois de 7, 8 anos lá na Globo. Aí, Rádio Record, você perguntou de rádio. Só que antes de eu ir pra Record, olha só. Como eu era na Rádio Globo, eu era estagiário, você me perguntou de oportunidades. Sim. Eu era estagiário. Eu queria ser repórter, mas para eu ser repórter, eu precisava ter um preparo. Porque quando chegasse a oportunidade, eu tinha que estar bem. Sim. Então, nesse período todo, aí entra outro capítulo. O Otávio Muniz, que foi repórter da Band, o Tatá, me deu oportunidades que foram na Rádio Atual, na Rádio América. Tá. Então eu trabalhava na Rádio Globo e nessas rádios como repórter. E na Rádio Globo como estagiário. Então, quando surgiu a oportunidade da Rádio Globo, eu já estava preparado. Legal. Aí eu falei, então já estou preparado aqui. Então, Atual, América, vai vendo, todos eu acho que eu já falei. Acho que só na Jovem Pan não falei. Não, só Jovem Pan você não falou. Transamérica já trabalhei, depois que eu trabalhei na... Aí trabalhei na Estadão Eldorado, né? Rádio Estadão. E depois virou Eldorado ESPN. Eldorado ESPN, Rádio Estadão e ESPN. Tá. Depois voltei para a rádio. Aí eu trabalhei na Capital junto com a ESPN, na Capital e ESPN. Tá. E aí onde você ingressa em ESPN? Hã? E aí que você ingressa em ESPN eu fui para a ESPN em 2011, que eu trabalhava na Transamérica e fazia uns programas no Band Esportes. Já tava fazendo essa transição em TV junto. Aí eu fui e eu escrevia na Placar. Tá. E aí quando me contrataram, que foi até o Palomino contratou, falou, por que você não faz todas essas coisas aqui? A ESPN tinha revista, tinha rádio, tinha revista? Tinha. Nossa, não lembro. Rádio e tinha TV, né? Aí eu fui o primeiro contratado a fazer tudo mesmo assim. É mesmo? Aí eu fui pra isso. Legal. Conta a história de Americana, então, antes da gente por isso que eu tô te falando. Trajetória de rádios aí. Porque a TV, você assim, por isso que eu falei, eu tinha que criar oportunidade. Eu morava em Americana e eu fiquei 6 meses só na faculdade. Tá. Sem fazer nada. Aí eu vi, talvez eu morra antes de me formar, porque era muita festa. Não que eu tenha parado, hein? Só piorou. Mas em Americana deve ser uma delícia, maravilhoso. Né? Campinas também. A gente fundou a Atlética ali da PUC, Campinas, de comunicação. Entrou de cabeça, eu, Gustavo e tal. Só que aí nós saímos, fechou e agora tem outra Atlética lá. Tá. Aí a gente foi, eu comecei aí eu falei, preciso trabalhar, né? Meus 6 meses já, não tô fazendo nada, preciso fazer alguma coisa no jornalismo. E aí eu olhando a televisão assim, ó, tinha 18, já tinha 18. Eu tô olhando assim. Aí tava passando os canais, aí passou TV americana. Eu falei, que TV é essa aqui, né? Fiquei olhando, que legal, né? Vi a programação, tinha um programa de esportes chamado Papo de Arquibancada, que tinha o Antônio Edson, o Rogério Assis, o filho do Jota Júnior, o Jota fazia lá também. Rogério Assis da Jovem Pan? Jovem Pan. Narrador? Aí eu falei, cara... Pela Band, não, hoje. Aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar em alguma coisa aí, né? Só ficar aqui não... Aí eu olhei, aí tinha eu não sei se é o Liberal, que era do mesmo grupo da TV americana, que era o jornal. Aí eu falei, eu comecei a olhar, eu colhi o jornal toda hora, e eu olhei lá o e-mail do cara da TV, o nome do diretor, na verdade. E aí eu falei, vou procurar esse cara aqui. Eu não me lembro o nome dele, cara. Toda vez que eu conto história, eu quero pedir desculpa pra ele. Mas eu vou ter que lembrar. Não, vou lembrar o nome dele. E-mail @bol. Não é e-mail, é no nome dele.
Então o que eu fiz? Ah, tu não... Eu memorizei o nome. Tá. Aí eu peguei, eu morava na Vila Bertini, quem é de Americana sabe, é na entrada da cidade, assim. Aí eu peguei, eu andava de bicicleta lá. Eu tinha uma bicicleta. Aí eu desci a Vila Bertini, virei o viaduto, pô, você caía direto perto do estádio ali. Era rodoviário estádio ali. A Americana eu não conhecia, eu não fiz jogo americano. Aí eu, parei e a TV Americana era do lado do Décio Vitor. Tá. Aí eu parei minha bicicleta lá, fui de polo, camiseta polo, calça jeans, de bicicleta. E pra não sujar com a corrente, o que você fez? Não, fui na mão, que era só descida. Mas, pô, calça jeans na corrente suja a barra da calça. Ruim é na volta. Não, mas não suou, não... Mas suja com a graxa, tu não tinha... Tu não jogava um elástico pra não sujar? Não fazia isso? Minha não fazia isso, não. Pô, minhas bicicletas tudo andava com aquelas elástico. suas lá de Santos, lá, né? Aquelas velho, a gente andava de calça jeans, lá, bicicleta e tinha que colocar diferentes. um elástico aqui na barra pra não sujar de graxa. Eu nunca fiz isso aí, não. Nunca? Nunca Porra, de lei, cara, de lei. Quando eu fui, desci, aí eu parei minha bicicleta lá. Aí era uma tarde, aí eu falei, amigo, bati na porra. Cara, é surreal, não dá nem pra imaginar isso hoje. A TV Americana era uma casa. Aí eu bati. Aí o moleque olhou pra mim. O que é? Eu falei, tudo bem, tudo. Eu fui falar com fulano, que eu não lembro o nome dele, cara. Aí eu falei assim, falar com fulano, aí ele olhou pra minha cara. Eu falei, tem uma reunião com ele hoje. Aí o cara, beleza, ele abriu o portão, entrei, isso é 99. Aí entrei e sentei, assim, fiquei sentado na entrada, lá. Aí, eu sentado, o cara lá foi trabalhar, era um estagiário lá da TV. Foi trabalhar e tal, e eu lá, sentado. Aí, isso era umas 4, 5 horas, nada, 6. Ele falou, fica aí que o cara vai chegar, você fala com ele. Eu falei, tá bom. Aí umas 6:30, depois do cara, dando umas 2 horas e pouco lá sentado. Caraca, aí o cara olhando assim, e a TV funcionando, e eu lá, né? Aí eu peguei e falei assim, o moleque passou e falou, você não vai falar com ele? Eu falei, vou. Aí ele falou, mas ele já passou na sua frente umas 3 vezes. Eu falei, eu não sabia quem era o cara. Tinha metido um migué que vinha fazer uma reunião com o cara. Aí ele falou, vem cá, ele quer falar com você. Daí, tudo bem e tal, olha, prazer. E aí me apresentei, falei que eu morava lá, que eu era um estudante, queria uma oportunidade. Ele falou, vem aí, ficando, quer mesmo? Falei, vem aí, fica aí então. Vem vindo. E vai aprendendo. Vem vindo e vamos vendo. E na TV Americana eu fiz câmera, fiz suíte, botava GC, arrumava estúdio, porque eu queria ver como funcionava. Sim. Que eu ficava olhando, isso funciona assim, assado. E aí lá eu comecei, mas não fiquei lá, né? Depois, quando eu fui pra Campinas, fiquei na TV Americana uns 3, 4 meses. Mas tu fez a matéria de TV já antes da faculdade. Exatamente, eu já sabia como funcionava. E aí depois em Campinas eu trabalhei em site, em rádio. E aí eu trabalhei eu trabalhei numa rádio em Campinas que eu fui trabalhar, no outro dia tá lacrada. Que era uma rádio, sei lá se era rádio. Era aquelas rádios meio pirata. Aí não ficou, não foi bom. Encerrou minha carreira naquela rádio. Rádio. Ô, Edu, e aí, cara, como é que você faz essa transição pra TV? Foi muito natural? Como é que você traz teu estilo pra TV? Porque, cara, o Edu na rádio, e a rádio dá um pouco mais de liberdade. Então, o Edu é muito... Esse cara, da resenha, do papo mais leve, de não ir tanto pro choque com o jogador, com aquele jornalismo, porrada. Isso te conectou com muita gente. Mas também, lógico que teve um mercado de TV, de jornalismo esportivo, que fala assim, esse cara não vai rolar pra gente e tal. Cara, mas e aí, como é que você foi conseguir cavar esse teu espaço na TV? E também na rádio, né, cara? Acho que foram momentos diferentes, mas você desenvolveu essa linguagem, né? Mas quando eu começo a fazer TV de fato, a primeira vez que eu apareci na televisão foi no Golaço da Rede Mulher, com o Milton Neves. Entendeu? Caralho, em 2006. Você tava em qual rádio? Tava na Rádio Globo. 2006. 2006 não, 2005, 2004. Golaço na Rede Mulher. Golaço na Rede Mulher. Eu, Sormani, o primeiro programa da Renata Fã, eu que tava. Eu, Sormani, que a Renata foi lá no Golaço pra ela aprender. Pra ela ganhar cancha. Espetacular. A Renata a gente já via lá que, ia dar muito certo, porque era muito dedicada, né? Tá. Então a gente tava lá, então o Sormani fazia esse programa e o Milton fazia. Então pra mim era, sensacional. Porque assim, quando eu sempre tive um olhar para esses caras de muita devoção, muito respeito. Sim. Quando eu entro na Rádio Globo, tá o Paulo Roberto, o Romeu César, o Maltoni, o Oscar Ulisses, o Osmar,
Então você olha esses caras e Mas fala... pegou o Osmar. Mas não trabalhando, infelizmente, né? Não, você não pegou. Não Só trabalhando, pegou mas não Osmar. narrando, né? Tá. Infelizmente por conta do acidente dele. Sim. Mas, bom, você olha, os caras é história, né, meu? E quando eu fui pra fazer o Milton Neves, eu olhava pra ele, cara, é meio surreal, né? Muita coisa acontece. Até hoje que eu olho e falo, cara, meio surreal tá aqui, né? Mas aí eu fui fazendo esses programas. E quando eu fiz o Golaço, foi a primeira vez que eu apareci na TV, de fato. Então eu já acumulava, por isso que eu falei que você não pode desperdiçar a experiência, tem que criar conexões. Tá. Eu fui lá, fiz o Golaço. Aí fiquei fazendo um ano e pouco. O Vagnão, que era um Wagner Prado, que convidava a galera. E, pô, fiquei muito amigo dele, ele me convidava direto. Uma vez por semana eu fazia. Aí eu fiz o Golaço. Depois já tinha feito um programa esse da produtora, que era Mesoval Futebol Quebra-Pau, que era de esporte com humor, um pouco mais. Então, quando eu fui pra TV, e aí eu fui pro Band Esportes pra fazer os programas lá também, assim, vem participar. Eu participei do programa do Silvio Luiz, fazia o programa do Elia Júnior. Então, eu falei, pô, essas experiências são maravilhosas pra mim. Pra que quando eu tiver o caminho. E eu sempre quis televisão. Eu digo que a rádio foi uma mãe pra mim, mas a televisão é uma esposa, é com quem eu queria casar. Tá. Então, a rádio me deu, sim, muita base e eu uso muito. Mas quando eu comecei, o cara olhava pra mim e falava assim, esse rapaz não vai dar certo na rádio, porque a voz dele é horrorosa. Quando eu comecei na TV, os caras, ele não vai dar certo na TV porque ele é louco. E o louco, não vai dar, ele é louco demais. Deu certo na rádio e na TV. Então, eu fiquei, porque eu acho que a gente tem que ter muito foco, né? Sim, sim. Acreditar no que a gente quer, no que a gente gosta, no que a gente tem de propósito de vida. Então, em televisão foi assim. Quando eu caí na TV, você falou de estilo, obviamente que há não uma ruptura na incisão, mas quando você faz alguma coisa diferente dos demais, dos padrões, ela Incomoda. não só incomoda, mas assim, eu fico muito triste às vezes quando as pessoas rotulam as outras, né? Então eu já paguei muita coisa de o Eduardo não pode fazer programa assim, assar, não pode fazer ali, aqui, porque não, mas esse aqui não é o estilo dele. Cara, eu acho que todo mundo tem estilo, tem capacidade. O grande profissional é aquele que consegue se adaptar ao que o produto pede a ele. Sim. Então eu já apresentei programas muito sérios, apresento sorteio de Libertadores que eu vou apresentar pós-jogos, como também faço um programa de entretenimento com entrevista. E eu acho que a grande função e a grande missão do comunicador é essa, se encaixar no que o produto pede a ele. Mas quando eu comecei, eu era assim... Você era mais sério quando Não, então, quando eu começo na rádio, eu impostava a voz, era horroroso, só que eu queria imitar os outros. Beleza. Porque eu sentei lá e falei, minha voz é horrorosa. E normal pra um moleque de 20 e poucos anos. A gente tá se achando na vida, né, cara? Mas Nem no mercado. Mas quando eu sentei lá, pô, os caras liam tudo os caras, né, voz bonita e tal. Eu trabalhava lá, os locutores da Nonato, os caras da CBN, Heródoto. O Cid Moreira ia muito gravar vinheta lá. Ele falava boa tarde pra mim, eu só fazia joia. Porque minha voz. Falei, eu vou falar boa tarde com a minha voz. Pra olhar o que é isso. Que essa porra rouca aí, Isso velho? aí, então vai pra onde? Aí eu Você só. trombava Cid Moreira, velho. Não, esses caras iam gravar vinheta, essas coisas lá, né? Aí eu falava, caramba, bicho, esses caras são. Não, e o Heródoto é genial. Imagina um moleque lá, o cara lia o manual do Heródoto, tá trabalhando com ele. Aí eu comecei a trabalhar, eu impostava a voz. E na televisão, eu achava que eu tinha que ser meio... Quadradão aqui. Só que eu não aguentei, Telenews. né, meu? Mas eu não aguento. Aí não é que eu não aguento. Eu comecei a... sempre acreditei que o profissional, ele não é uma máquina. Ele é um ser humano. Que eu acho que a grande função é se conectar com quem tá do outro lado. Beleza. E você se conectar com você pra ser cada vez mais orgânico exato, e verdadeiro, exato, cara. porque é o seguinte, você tem que levar pra quem tá do outro lado uma verdade. Essência, o público boa. não é bobo, o público sabe quando esse cara tá fazendo um personagem ou não tá. Ele sabe. Agora, quando você se conecta, e é o maior valor que tem, é difícil se conectar. Cara, é um exercício diário. E é difícil conectar. Por isso que tem uma galera que tenta e não consegue. E aí, quando eu me lembro de um comentarista uma vez, olhar pra mim e falar assim, nossa, esse aí toda vez que entra no ar, tá rindo, olha lá, tá de bem com a vida. O que é? Ele ganhou na loteria, ele não sei o quê. Aí, Zinzaço. depois que ele falou,
Aí eu falei assim, aí veio pra mim pra dar as informações do jogo, falei, não, você sabe como é que é a vida, nós temos que levar alegria pra quem tá do outro lado. Já imaginou, você tem um dia chato no trabalho, você liga a televisão, tá um repórter chato, sério, ele vai falar, já de chato já basta a minha vida e meu chefe, eu quero relaxar um pouco. Então, ali eu quebrei um pouco o gelo. Eu não gosto de ofender ninguém, acho que cada um tem a sua opinião e tem espaço para todo mundo. Mas às vezes eu ficava e fico às vezes muito triste quando rotulam as pessoas, por isso que eu não gosto de rotular. Acho que todo mundo tem capacidade de fazer tudo, mas na minha eu sofri muito porque era o cara que não dava risada, mas era um cara mais leve no ar. Hoje eu fico muito feliz que quebrou um padrão. Todo mundo tá leve no ar. Muito leve, cara. Eu fico feliz pra caramba quando eu vejo os caras, pô, eu quero fazer uma entrada. Porque, por exemplo, o Eduardo que fez uma Copa América, Copa do Mundo, cobrindo seleção, eu tinha um estilo, se as pessoas verem as minhas transmissões de finais de Libertadores, de Copa do Mundo, eu tenho um estilo. Quando chamam para essas entrevistas como chamavam com o povo, para ser mais criativo, você tem que fazer render, tem que ser legal para quem está do outro lado. Então, você tem que analisar o que o cara quer. Por isso que eu falo de se conectar, não é às vezes nem pelo sorriso, é se conectar com a sua verdade. O que você está levando para o telespectador e para quem está consumindo o seu conteúdo? Uma verdade. Então, é isso que você tem que ter, entendeu? Que legal. E eu lembro que eu falei uma vez para você, a gente começou a se conectar e foi muito leve o relacionamento. Você tem essa leveza. Lá no Santos? Lá no Santos, quando eu tava na assessoria de imprensa do Santos. Eu falava, cara, eu olho pra sua cara e dou vontade de dar risada. Eu falei isso na sua cara, assim, pô, você deu risada. Tipo, mas eu falei com uma máxima educação porque, cara, você transmite isso. E isso é uma essência sua. Nem todas as pessoas têm essa facilidade. Eu não tenho, é outra característica. Claro. E você soube potencializar isso. E tanto depois eu falei pra você, cara, eu tenho vontade de dar risada quando eu olho pra você. E os jogadores aqui internamente, eu tinha essa informação que eu te passei, eles estão querendo fazer ao vivo com você. Quando eu falo que é com você, o cara se abre muito mais. E eu não tô aqui criticando outro repórter, mas a linguagem que você tinha, a forma de mandar mensagem, os caras se sentiam mais à vontade pra falar. E às vezes não é nem ser... Por exemplo, aí quando o cara... Por isso que eu te falei, o cara que tá consumindo, às vezes, nesse nosso papo, ele vira e fala, também, ele é, mó boleirão. Não é boleirão. Deixa eu te explicar. Eu acho que você tem que entender que do outro lado tem um ser humano também. E que existem maneiras e maneiras de você perguntar alguma coisa. Perfeito. Eu posso te perguntar a coisa mais forte do mundo, sem te ofender. Perfeito. Sabe, sabendo respeitar, sabendo usar as palavras. Porque o que não pode é faltar com respeito. Uma entrevista não é uma batalha, não é porradaria. Não sou eu contra você. No nosso mercado, futebol, esporte. Eu acho ruim. Não sou eu contra você. Sou eu com a sua palavra, a minha palavra com a sua, que nós vamos unir e ali vai quem... Eu sou um conector da sua mensagem, quem cara. Tem que julgar é quem tá do outro lado. Pô, esse cara, não sei o que, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto... E por isso que, graças a Deus, assim, eu tenho... Assim, uma vez eu dei uma entrevista e eu falei, pô, eu ganhei com muita alegria como o melhor repórter da CESP em 2016. O melhor repórter de televisão. Pô, fiquei feliz pra caramba. Então, eu fico muito contente quando eu ganho esses prêmios individuais. Que legal. Só que o meu maior prêmio é chegar e ver a conexão que você cria com a pessoa de muito tempo. Hoje eu tenho um programa de entrevista que os caras vão lá e eles lembram de coisas que às vezes eu nem lembro. E é muito legal ver como o cara lembra com alegria. Pô, eu lembro que você entrevistou uma vez, cara, na minha estreia, pô, lembra aquela viagem que a gente fez? Pô, legal, você fez aquela entrevista, pô, foi muito legal. Pô, já participei de um programa seu que foi legal. Então, eu acho que você tem que criar isso com as pessoas. Perfeito. Porque senão a coisa conexão fica... Você ter pra você tirar da pessoa até essa essência que a gente acabou de falar. E não só de jogador, de treinador, de dirigente, Sim, a gente tá falando do nosso meio, no meio também. Porque, cara, eu sempre nunca gostei muito de briga, assim, né? Então, uma coisa até na terapia me fala, já falei isso. Eu não gosto muito de estar ruim, de ficar ruim, sabe? Você é o cara mais político e que tenta todo mundo estar bem no ambiente e agregar. Pra mim, mas esse é um ponto que eu acho que a gente, o meu maior prêmio é ter essas relações bem feitas e construídas. Então, pra mim é muito legal e pô, eu tenho essa felicidade de ter esse feedback e eu fico muito contente com isso. Cara, foi muito legal. Eu lembro assim, pô, falava, Gabigol, Edu que é Edu Menezes que vai fazer entrevista ao vivo. Ah, então tá bom, então eu vou, cara. E tinha isso. A gente, pô, e era muito leve esses links que a gente fazia com a ESPN nessa época. Então faz 2015, cara, não tem passo. Não, e outra coisa, você pode ali, como a gente fazia, perguntar coisas. Pô, vou dar um exemplo aqui. Você vai entrevistar o jogador do Santos hoje.
Dá um exemplo aqui, você citou o Hoje, Santos. 2023, tá? Numa fase A fase péssima. tá ruim e tal. Você tem que perguntar a ele o que tá acontecendo, qual que é a tua opinião, Sim, tal, sim, tal. sim. Mas não sou eu contra ele quem tem. Já tem um monte de gente contra ele, que o Santista já não quer, já tá mal. Agora, ali você vai entender como é a função e, obviamente, que se cabe um momento pede, Sim, você sim, vai sim. levar. Mas eu gosto muito de pontuar, porque, infelizmente, nós vivemos nesse mundo que rotula muito, que existe a leveza, a descontração, que é diferente Da falta de da respeito, avacalhação, tá? da falta de Perfeito. respeito. Então, é bom pontuar porque também não é. Acho que são linhas tênues que você não pode. Por isso que eu falo que você tem que saber conversar por isso. Muito bom. Edu, passamos de rádio, TV, e aí o Edu, pô, foi muito legal você falar, cara, na rádio eu tava mais quadradão, mais serião, vi pra TV, serião, e aí eu fui me identificando. Na rádio também eu já fui me soltando. Soltou na rádio ainda quando chega já, na TV? pô, Tá, na legal. Rádio Globo, tudo. E aí agora, pô, a gente vive internet. E o Edu gosta de tatear a internet. Pô, Gosto. você tá no YouTube, você pô, é ativo pra caramba no Instagram. Como é que você tá vendo o mercado da comunicação, do comunicação esportiva, do jornalismo esportivo agora com mais mídia, cara? E assim, eu sei que tem ainda gente que quer tá do mesmo padrão, pô, notícia quadrada e tudo mais. E não é aqui pra contestar isso, mas eu quero saber o que o Edu tá olhando daqui pra frente. Já que, cara, você começou a parada, não tinha nem internet. Não tinha. Depois entrou a internet, e agora a internet como é hoje. E como vai ficar daqui pra frente. É assustador, né? Às vezes Não, é e assustador. Vini, tem uma coisa que eu acho que a gente nunca pode dizer, pô, eu tô pronto, não vou aprender. cara. Todo dia você vai aprender. Por isso que eu falei que eu gosto de vir aqui, vou em todos os lugares. Tenho muita amizade com todas, Igão, com o Mítico e tal. Quando eu fui lá, com o Solari, com E o esses Vilela... caras não existiam quando você tava trabalhando Então, na mas mídia, por cara. isso que eu te muito falo. louco. E eu não posso nunca acreditar e ninguém pode que é maior que os outros. Pô, esse cara vem. Ele não pode estar aqui, tá pegando o mesmo espaço. Sabe por quê? É igual quando o jornalista na época vieram os jogadores, o cara virava e falava assim: mas eles lá, eu aqui. Não, jogador tá roubando o meu lugar. Não, não tá roubando. Porque é o seguinte: você nunca bateu um pênalti, você bateu pênalti. Você já jogou com o estádio lotado? Você já ganhou e perdeu? Já ganhou título? Perdeu título? Eles ganharam, perderam. Agora, eles não têm o teu nível de comunicação, a maneira de se conectar, a tua fala. Então, Perfeito. que tal, ao invés da gente brigar, a gente fazer um programa legal que ele vai trazer a experiência dele, você com a sua visão, e nós vamos fazer um Legal, conteúdo bacana. vambora. Então, esse é um ponto. Hoje, o olhar é mais ou menos parecido. Perfeito. Tem muito jornalista que olha e fala: esses caras estão roubando meu lugar. Primeiro que eu acho que a internet, ela não é terra de ninguém, tem que ter responsabilidade em tudo. Eu não posso vir aqui e falar tudo o que eu acho. Perfeito. E não sei o quê, não, falar e sabe, dane-se, não é assim. Você tem que ter responsabilidade. E aí eu entendo até que as pessoas falem, porque as pessoas vão acumulando experiências. Por isso que quando você sai dessa premissa de responsabilidade, de respeito ao próximo, de tudo isso, você já começa a ir numa linha interessante. Só que quando você olha hoje o comunicador, o youtuber, eu acho muito bacana, porque eles arejaram a comunicação. A nossa comunicação estava num caminho, não estou dizendo se está bom ou ruim. Hoje ela tem um leque de oportunidades. Ela ampliou horizontes, como o streaming ampliou. O Casimiro, que eu acho um gênio, é um gênio. Eu conheci o Casimiro fazendo um programa com o Pedro, certeza que é outro gênio. Você acredita que eu tava tomando... Sábado? Sexta. Fui tomar um café em Saquarema. Saí do palanque. Vou tomar um café. Cara, eu sento na mesa do lado, tá o Pedro Certezas com o Igor Julião. Isso, são Eu falei, amigos. pô, posso sentar aí, cara, só pra tomar um café aqui do lado? Os caras me olharam meio assim, mas aí eu tava soltando com outro amigo meu, a gente foi dividir a mesa, cara. Conheci esse cara assim, velho. Não, o Igor Julião é maravilhoso, um leitor, tal, é um não cara conhecia essa esclarecido. turma. Depois eu fui saber quem era. Não, tinha mais Pedro é galera tirando maravilhoso. foto e tal. Não conhecia Então, essa galera. e esses caras... E eu já não conhecia, cara. Você já conhece, Então, cara. mas Aí. por isso que eu tô te falando Que legal. Primeiro que você tem que ter um respeito, porque as pessoas elas têm um espaço delas e aquela música do Revelação, que é verdade, que na minha opinião que é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Eu vou te dar um exemplo. Tá. Eu conheci o Fred, do Desimpedidos, que hoje é um grande amigo que eu tenho. Eu conheci ele sem ser o Fred. Ele era o Bruno, um moleque estudante de jornalismo. Ele, junto com o Rafa Souto, tinha um canal, Futebol nas Quatro Linhas, junto com o Léo Sui. E os três faziam um canal. E eu jogava bola
ali na Zona Sul de São Paulo. O pai do Fred jogava do lado, na quadra do lado, no mesmo horário. O Fred viu que eu jogava lá, o pai dele também. Ele foi um dia lá junto com o Rafa, perguntou, pô, você pode dar entrevista pra gente e tal? Eu falei, claro, pô, vamos lá, pô, somos estudantes. Eu falei, pô, boa sorte, vai dar tudo certo. Hoje, olha o que ele virou. É isso que eu tô te falando. Então, só que sabe o que acontece? Se você tem um preconceito das coisas, você não se abre pro mundo. Cara, entendeu? Tem uma história que o Fred conta, assim, quando a gente tá conversando, com o F4L, eles... Cara, imagina isso em 2013, 14, tô falando. 14. Mas foi isso. Eles apareceram via Luciano Signorini, que é assessor do Tite, Sim. pra você ter uma noção. Eles querem... O F4L, YouTube, quer entrevistar o Thiago Ribeiro no CT Rei Pelé. Cara, entende que em 2014, youtuber não entrava em CT. Verdade. Proibido. Falei, não, beleza, Luciano, tu segura o Rojão aí, porque eu não conheço, cara. Mas assim, se pô, os moleques vai fazer um negócio sério, o Thiago topa, aqui o Santos não tem nenhum problema. E aí eu joguei o meu na reta, porque, cara, poderia dar um baita de um problema e tinha esse preconceito e essa proibição. É por isso que eu te falei que é um preconceito. Porque os caras não têm a CESP, não é uma mídia tradicional. Aí foi Rafa e Fred fazer essa entrevista com o Thiago. E, cara, a gente se encontra, depois fomos fazer desafio já nos impedidos, aí sempre conta. Ele falou, cara, eu sou muito grato, porque foi a primeira vez que eu fui num CT de futebol. Mas é isso, cara. Eu acho que... Louco, né? Então, mas... Legal, experiência legal. Você entende o que eu tô te falando? Sim. Quando você se fecha muito e se acha o dono da verdade, ou eu tô pronto pra vida e nada vai... Você se fecha pra esses caras e pra arejar. Eu vejo minha filha... Agora a minha conexão é com as minhas filhas. Eu tenho uma de 4 anos, outra de 8. E eu fico louco vendo elas consumindo comunicação. Por quê? Porque eu quero aprender como essa geração tá consumindo. Muito rápido. Por quê? Porque eu tenho 42. Daqui a pouco eu vou ter 52, ela vai ter 18, a outra 14. Esse é um público que eu quero conquistar também. Só pra você ter ideia, quando eu fui para o Desimpedidos, a minha mulher dava muita risada. A gente tava em algum lugar, restaurante, aí vinha alguém da minha idade, tal. Aí eu, tira uma foto, claro, eu tirava uma foto, conversava rapidinho, saía. Aí a minha mulher, eu assisti você na ESPN, eu falei, certeza. Aí eu ia nas festas juninas das minhas filhas, escola, aniversário a molecada ficava alucinada. Por quê? Porque era molecada de até 17, 16. YouTube total. Porque era YouTube total e o Desimpedidos pegando fogo. E aí o Desimpedidos, eu trabalhei lá fazendo programa com o Bolívia, fazia o Fred mais 10, fiz 3, 4 vezes. O Bolívia, que a gente fazia o debate a só pra eu, o Bolívia, o Rude, o Biratã Leal. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo. Caraca, 1 ano e meio fazendo toda semana. Até a pandemia ali. Até a pandemia. Aí o que acontece? A molecada vinha tirar foto, aí eu te assisto direto lá no Desimpedidos, falei, obrigado, aí saía. Aí a mulher falou, Caio, não tem a mínima ideia que você começou a cair em 99. Eu falei, mas que bom, porque eu quero que todo mundo... Porque se você se fecha num público, morre, cara. Meu lugar é esse aqui, não... Você tem que estar atento ao movimento da comunicação. Nós estamos falando aqui, as coisas estão acontecendo. Então você não pode se fechar e se achar o dono da verdade ou pronto sempre, porque esses caras que eu citei aqui de podcasts, de canais de YouTube, eles arejaram, eles trouxeram uma coisa legal, uma outra visão. Aí só que todo mundo erra. Erra o youtuber, erra o jornalista. O que a gente não pode é ser o tribunal do que... tá vendo? Olha legal. Aí, ó. Olha lá, erraram porque é desse canal de televisão. Erraram porque é youtuber. Sim, erraram não, cara. Sim. Então... Errou porque é assessor de imprensa e tá fazendo podcast. Assessor é assim, comunicação, tô mandando assessor mensagem aqui. Assessor... Por isso que eu falei que eu não gosto que rotula. Quantas vezes você já ouviu que assessor ele dificulta mais do que ajuda? Tá doido, cara. Então. Tá doido, é assessorar. E o que você tá olhando, Edu, daqui pra frente, cara? Assim, o Edu vai até... Não sei, tem um tempo do Edu na TV, o Edu já faz um plano pra ficar só na internet, o Edu vai empreender com a comunicação? É uma pergunta que eu faço muito pros meus amigos jornalistas, porque, cara, você tem uma audiência grande no Instagram, você tem muita gente que vai te ver no YouTube, tem muita gente que te vê na ESPN, e você virou uma marca muito forte, você cada vez é uma marca muito forte. Você vê os públicos que vão aí te saudar nos eventos que você vai externo. Como é que você, cara... Tem esse planejamento ou não? Pô, deixa o barco rolar e vambora, cara. Eu, assim, primeiro quero mandar já um abraço pro pessoal do Retiro dos Artistas, que eu mandei esses dias pra eles, que eles estão guardando uma belichinha pra mim, que eu vou... Eu brinquei que eu vou até o finalzinho ali. E aí eles mandaram mensagem pra mim. Aliás, um abraço pra todos esses lugares que cuidam dos artistas, que eles fazem um trabalho muito legal, eles deram risada, brincaram, tudo. Então, eu gosto desse tipo de conexão, que eles cuidam muito bem das pessoas que hoje, né, que às vezes ficam lá. Mas, essa brincadeira à parte,
O que eu olho muito é de movimento. Eu sempre coloco na minha vida a meta de curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A longo prazo, a gente não pode muito falar porque depende do movimento da comunicação. Vou te dar um exemplo. Se a gente fosse falar, vamos pegar meus últimos 3 anos. Em 2022... Tá. Isso. Em 2022... 2021, eu ainda era... Olha os meus 4 últimos anos, pra você ver como muda muito. 2021 foi meu último ano como setorista de clube. Que eu respeito muito o trabalho de setorista, mas pra mim já tinha dado. Tá. Eu já não... Pra mim já tinha dado uma história legal. Eu fui setorista do Palmeiras muito tempo, 13 anos, do São Paulo, do Corinthians, do Santos. Fiquei 13 anos juntando tudo. Tá. E aí, 3 anos no Corinthians, 3 no São Paulo, 2 no Santos. E eu sou muito grato pelo carinho que todos me dão. Por isso que eu te falei disso. É muito legal o feedback de quando a galera gosta. Então, aí eu falei, pô, agora chega. E aí, um movimento que eu fiz e a casa entendeu de transição foi: o Edu não é mais setorista, ele vai ser um repórter que vai girar mais outros conteúdos. Beleza. Então eu já apresentava um programa que era o Além da Bola, que já gravei com vários jogadores que você conhece. E aí o que eu fiz? Eu fazia o Além da Bola, os programas da casa, principalmente o BB Debate que na época tinha, e saí da reportagem do dia a dia. Tá. 2022, eu viro setorista da seleção brasileira. Eu acompanho a seleção nas eliminatórias, vou à Copa América, trabalho na Copa América como repórter. A gente não tinha os direitos da Copa América, depois adquirimos e eu fui o repórter do Brasil e nas transmissões, na cobertura toda. Aí vira 23. Aí eu volto a rodar mais as coisas, mais só seleção e outras criações, não mais dia a dia, mas eu vou à Copa do Mundo sendo meu último trabalho como repórter. Já sabia disso? Já sabia, já tinha definido na minha cabeça e a casa entendeu também. Você já tinha falado, eu quero... Você levantou a mão e falou, eu quero... eu quero ficar em estúdio, apresentar mais. Beleza. E aí quando vira o ano, eu já não faço mais reportagem, saio totalmente da escala e fico como um apresentador. E aí esse ano eu tenho as funções de apresentar os pós-jogos de Libertadores, apresento um programa chamado Mundo Menezes, que é quase o seu, mas que é um programa que tem esporte e entretenimento, que sempre foram as coisas que eu mais gostei, e unia os dois. E também faço os programas da casa quando necessário. Então faço o F90, tudo. Ano passado também eu fiz mais intensamente o F90. Sim. Por isso que eu te falei, você vê que em 4 anos a mudança é muito rápida. Tudo Só você que ou a ESPN propôs? Mais eu. Cara, como é que você... Eu e a ESPN, obviamente, formula aí, mas é fácil pra você tomar essas decisões? Porque é o seguinte, quando você tem na tua cabeça as coisas, por isso que eu falei, curto, médio e longo prazo, a gente tem que aprender na nossa vida, e tudo isso cabe em qualquer ramo, por isso em que qualquer eu tô te setor. Cara. Nós somos os donos das nossas vidas. Perfeito. A gestão de carreira não é a empresa que faz, não. A gestão de carreira é você que determina, de acordo com o seu preparo, a sua experiência e principalmente a sua vontade de aprender e se colocar no cenário depois de uma análise. Por exemplo, quando você olha hoje uma transição, se você for olhar, 60% do meu trabalho hoje é mais digital do que de televisão. É mais digital e linear. Embora eles estejam ali conversando. Mas já a balança estava 50-50, está 60-40. Esse digital é feito por você ou pela ESPN? Por mim e pela ESPN. Mas por que eu estou falando isso? Porque em 2 anos o Star Plus veio e é um projeto consolidado da ESPN, da Disney. E vai ficar. É um projeto que vem. A TV a cabo está passando por uma transição. Eu não sou daqueles que acham que a TV vai acabar. Ela vai se transformar, como o rádio se transformou. Legal. Só que hoje tem um público que consome mais o digital. E você tem que ir acompanhando. Por isso que eu falei, eu olho minhas filhas de 8 e 4 anos, porque eu quero acompanhar. Eu sei que daqui 10 anos como eu vou estar, que é o longo prazo. Opa, mas se daqui 10 anos eu já entendi como elas consomem, eu vou estar na frente de quem... Então esse é o lance. Você tem que entender o cenário e se preparar. E ter humildade. Pô, eu, como repórter, tinha uma trajetória de 20 anos. Quando você abdica, não, você troca e encerra aquele capítulo da reportagem e se abre para apresentação, eu sei que eu tenho... toda escolha tem o ônus e o bônus. Mas é saber trabalhar o ônus para ele virar esse bônus. Ou seja, eu estou ciente que eu vou ter esse... Tem que apreciar o processo, porque é difícil, cara.
Mas tem que saber, porque eu apreciar o processo que é a chave do negócio. Porque senão você larga. Quando eu comecei na reportagem, eu fazia cada jogo, irmão. Você é louco, meu. Ninguém queria fazer. Já fiz muito jogo. Já fiz muito jogo. Cara, eu fazia muito jogo, tipo, que ninguém queria fazer. Sexta-noite. Que eles, entendeu? Nem tinha muito sábado e domingo de noite. Nem você queria fazer, mas vamos lá, né? Fazia, todos eles. Por que eu fazia? Porque eu sabia que só fazendo aqueles jogos eu poderia chegar na seleção. A uma trajetória. Então, foi isso que eu fiz, entendeu? Perfeito. Do processo todo. E como é que você viu o movimento de muita gente saindo das TVs, saindo das rádios e tornando pessoas independentes no jornalismo? Cara, então vamos falar, tá? Nicola... mudou muito, cara. André Hernan. Não, até... quem mais? Ale. Cara, mas é só você olhar. O Ale, eu tenho uma dica pra ele. O Ale sabe disso, devo falar pra ele. Ele não se demitiu. Não, já foi em todos. Caraca. Daqui a pouco ele vai ser demitido do Instagram dele. Tá correndo risco. Ele falou pra mim, tá com medo. Meu Deus. O Ale, ele tem uma história maravilhosa que ele conta em todo lugar. Que quando ele abriu o Instagram dele, eu falei, não abre que você não vai dar certo no Instagram, que teu negócio é texto. Aí ele fez, que ele bombava no Twitter. Eu falei, você faz uns textos bons. Aí ele explodiu no Instagram e ficou contando que eu falei pra ele não abrir. É verdade, mas não. Depois eu vi que daria certo. Só foi um incentivo só. Perfeito. Mas o fato é que. Isso veio do seu Heraldo, tá? O seu Heraldo. Foi meu pai, ele falou, vai lá, fala que não vai dar certo. Mas meu pai mas ele é mais inteligente nos negócios. Aí ele, pra falar assim, né? Não eu falei errado, meu pai acertaria. Mas no caso de ser independente, uma vez, Guilherme Prado, que é assessor também, você lembra, né? Sim, foi muito tempo assessor do Corinthians. Eu tava com ele um dia sentado num hotel. Então, cara, as viagens, jogos, o que estraga é o jogo. O que estraga é o jogo. Fala pra pessoa que tá em casa, é verdade. O que estraga é o jogo. Quem me falava isso era Zinho, tetracampeão, que trabalha com você na SPN. Isso. Falou, gente, tá tudo perfeito, o papá tá uma delícia, a resenha tá boa, tem um vinhozinho. Puta, o que estraga é o jogo, velho. O jogo. Caraca, isso é verdade. E eu queria... por exemplo, eu tomo café amargo por causa do Fernando Praz, que a gente fazia muita resenha. Cara, era muito engraçado, porque no hotel do Palmeiras, ficávamos eu e o Praz conversando. Tá. Depois ficavam o Bruno Henrique, aí depois começou a ficar uma galera... Começou a aumentar. Eles almoçavam e iam lá para o saguão e a gente ficava tomando café, trocando ideia. E aí, acontecia isso. E uma vez eu tava cobrindo o Corinthians, o Gui falou assim para mim, sabe o que vai acontecer? Falei, o quê? Daqui uns 10 anos, isso era 2014, por aí, acho que era 13, 14. Sabe o que vai acontecer daqui uns 10 anos? O quê? Ninguém vai mais ter vínculo quase com a empresa. Falei, cala tua boca. É verdade, o jornalista vai ser meio criador de conteúdo e vai andar por aí. Falei, fica Caralho, quieto. tá certo, Como é que você vem falar um negócio desse pra mim? Ele falou, você deveria pensar nisso. Meu caminho foi levando, e eu continuo na SPN muito bem, graças a Deus, quero continuar por muito tempo. Mas eu acabei criando um pouco disso, né? Dentro da própria ESPN. Sim. De criar os conteúdos, de apresentar. Então, só que se você for olhar hoje o mercado, tirando a ESPN, Sport TV, a Band, os canais mais tradicionais, o mercado mudou, cara. Hoje um repórter ele faz os jogos pro streaming para todos. Sim. Um cara que cria conteúdo ele faz para todos. E mudou. E depois de 10 anos ele acertou. Então, eu acho que daqui a 10 anos as coisas tendem a... Você não pode tirar o peso que tem o streaming hoje. Para onde vai? Entendeu? Quando o Cazé começou, citei um exemplo para você do Cazé, porque o Casimiro, ele sempre fez o trabalho dele. Por isso que eu falo, não é que ele estourou. Tem cara que fala, do nada ele surgiu. Não, ele foi trabalhando. Sabe, a história do nada é difícil. Uma vez o Muricy era técnico de São Paulo. Aí ele tinha perdido Mineiro e Josué. Perdeu, foram vendidos. E aí, lembra? Lembro, ele botou Zé Carlos e Charles. Hernanes e Jean. Isso. Errei longe, né? Zé Carlos, acho que nunca ninguém jogou. Não, Zé Luiz. Zé Luiz. Zé Luiz que veio de São Caetano. Mas isso é depois já. É? Aí ele botou Hernanes e Jean. Carlos era Zé Luiz. Qual foi outro que eu já falei que eu esqueci? Puta, eu tô ficando esquecido. Isso aí é o quê? 2009, 2008. Não, isso é depois. Em 2005, quando ele perde ali Jean e Mineiro, que é 2006, por aí. 2007, beleza. Esses caras foram pra seleção. Aí esse negócio de
Foi por acaso, surgiu, o Muricy era treinador, e o Muricy estava lá treinando São Paulo, e ele já via o Josué e o Mineiro com possibilidade de sair, ele começou a trabalhar Hernanes e Jean. Tá. O Hernanes mais ativamente, tinha ido para uma excursão, o Jean emprestado voltou, aí ele começou a trabalhar os dois. E depois de uns 2, 3 meses, efetivou, viraram titulares e jogaram muito, são cracaços aí consolidados. Falei Zé Luiz e Richards. Isso. E aí, cracassos consolidados, e uma vez um repórter na coletiva do São Paulo, Muricy, tudo bem, Muricy, eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa dupla, Hernanes e Jean. Porque você meio que sem querer acabou achando... Aí o Muricy começou a rir. Sem querer. Olha, ele fazia assim, ó, sem querer. Sem querer. Olha, eu acordo todo dia, sem querer, 6 horas. Aí, sem querer, vou no CT. Sem querer, mandei um excursionar. Outro, sem querer, eu vi talento. Sem querer, montei. Você tem razão. Sem querer. Sem querer, eu tô aqui Então sentado não tenho nessa sem mesa. querer. Ninguém surge sem querer. Então o cara teve um trabalho. Então o Casimiro ali usou muito a pandemia. Sim. A pandemia veio muito para mostrar esse Sim, poder de comunicação, sim, né? Sim, sim. Pegou um timing, a É. galera pegou a audiência e ele não viu a oportunidade e abraçou. Exatamente. O cavalo passou, ele... Vai embora. Ele tá gigante, né? Edu, quem é tua maior referência na tua profissão no jornalismo? Ah, cara, a minha maior referência, assim, de verdade, eu acho que na nossa vida nós temos que ter uma gratidão. É difícil, muitos são fundamentais na nossa vida e as pessoas esquecem às vezes, né? Porque como é o dia a dia, o cara vai trabalhando, o cara vê, às vezes o sucesso chega, o cara... Então, algumas pessoas se acham às vezes maiores. Mas eu tenho uma gratidão absurda e é uma referência para mim pro Paulo Roberto Martins. Por quê? Legal. Que infelizmente há pouco tempo nos deixou. Porque se você for olhar, nós temos que ser muito gratos a quem estende a mão e as pessoas que são fundamentais em pontos estratégicos da nossa vida. Se a gente olhar da nossa vida de hoje, 2023, para trás, olhe como se fosse um enredo de um filme, você vai ver que estrategicamente pessoas são colocadas na sua vida. Eu comecei a lembrar como você estava falando. Independente da sua religião, do seu credo, do seu pensamento, note que pessoas são colocadas estrategicamente na sua vida. Elas são estratégicas. E o Paulo Roberto Martins foi estratégico para mim. Em 2002, na Rádio Globo, quando eu ali já estava no final de contrato de estagiário, não tinha vaga na reportagem. E o Paulo Roberto começa a apresentar um programa chamado Globo Cidade. Ele me segura na Globo, porque ele sabia que eu voltaria para o esporte. Então ele me segurou ali na produção do programa dele, eu fazia uns quadros no programa e, fatalmente, o que aconteceu, eu retornei ao esporte. Depois, em 2007, quando eu saio da Globo, ele era diretor da Record, eu vou para trabalhar com ele na Rádio Record. Que legal. Então, talvez ali tivesse mudado. Quando há uma junção com a Record e a Transamérica, os 3 únicos que ficam, eu, Paulo Roberto Martins e Juarez Soares. O Paulo pede para que eu fique, e obviamente que o Neto também me ajudou muito. Então, naquela ocasião, o Neto, a galera toda que já me conhecia, o André Galvão, os repórteres todos, Marco Belo, eu acabei ficando. Mas o Paulo ali também é fundamental. Então, note como 3 pontos Da sua são carreira. fundamentais, porque... E se o Eduardo tivesse ficado pelo caminho em 2002? Talvez se estivesse lá em Campinas, americano, nem... Ou o Heraldo, as palavras do Heraldo, com Conrado e Juliette. Seriam Não, seriam outros. escritas. E se ele mudasse em 2007 e não tivesse me levado para a Record, que aí depois Grande, juntou com a cara. Transamérica, e dali que eu vou para a ESPN. Legal. Então você vê que são pessoas estratégicas, são fundamentais. Morsa. E tem outras várias, mas a minha referência é o Paulo por esse momento Legal. que a gente viveu, e eu me lembrei muito, por isso que eu te falei, quando ele faleceu, eu me lembrei do legado, porque as pessoas têm que deixar aí um cara. legado. Homenagem muito legal que você Mas é fez verdade, não é hoje porque aqui ele com faleceu Morsa. não, mas é que sempre foi um Muito cara legal, muito cara. legal assim pra mim. Programa mais legal que você fez? Ah, tem vários, cara. Fala go- sério, cara. O Fala Sério era bom, se tivesse hoje era cadeia, a gente não ia conseguir fazer. Não. Porque era outro Cara, só a momento. escalação. Como que era a escalação? Era um terror. Era a escalação moleque? O Ale, ali não dá, né, cara? Era como... Hoje eu sei, eu sempre tive essa tese, que o Ale era uma criança grande. Hoje, com as minhas filhas, eu tenho certeza que era. Entendeu? Só que era muito divertido a gente gravar. Por exemplo, eu já fiz depois eu fiquei lembrando os quadros, coisas que eu já fiz e tal. O Fala Sério era muito complicado, porque era o seguinte, a gente gravava e tinha as 3 câmeras aqui, né? Igual estão aqui.
e cada uma com um cinegrafista. Só que os caras começavam a rir. Aí tinha que tirar os caras das... aí tinha horário pra fazer isso. Vamos, gente, vamos. E eu era repórter na época, então eu conciliava muita coisa. Vamos, gente, era a rádio, a TV, era lá. Vai, tem que gravar. Aí o daqui ria, sai, tirava ele. Aí sai. Aí teve uma gravação que nós fizemos sem câmera, sem cinegrafista. Porque não dava, os caras davam risada. Esse nível. Então, e aí o Ale errava muito. Tá. E o Ale sempre foi louco. E o Ale errava na gravação e falava os maiores absurdos. Mas o sucesso do programa não era só o programa em si, era o bruto do programa. E o bruto do programa ficava no Quantel, que é no arquivo da TV. Então, quando a gente gravava, o pessoal, opa, hoje tem gravação, não fala sério. Aí toda a redação se juntava lá 4 da tarde e ficava vendo o bruto. Cara. Aí eu falei pra ele, pô, você fica falando um monte de absurdo. Porque eu achei estranho quando a gente subia pra redação de novo, o pessoal rindo, apontava pra ele, tá, né? Aí fazia uma piada que ele tinha feito lá. Aí eu falei pra ele, cara, alguma coisa tá acontecendo. Aí nós descobrimos que eles assistiam o bruto. Da hora. Então esse programa foi marcante, mas não quero fazer mais. Tá. Quero deixar claro que quero ficar bem. Ele era politicamente incorreto. Ele está nos anais da TV e na internet. Se pudesse deletar tudo, já tinha deletado. Vai estar lá. Tá, e o preferido? Eu falo sério? Cara, mas sabe qual é o preferido do mesmo? Menezes agora tá muito legal, né? Meu preferido o Mundo Menezes é um programa que eu tô trabalhando muito, eu gosto muito dele. Mas o meu preferido, e eu depois de um tempo olhei pra ele e falei, esse programa aqui... Porque se você for ver, ele é o meio, assim, é o condutor. Foram 6 anos apresentando o Além da Bola e eu acho que ali... Tá. O Além da Bola é meu programa preferido. Legal. Porque hoje eu tô trabalhando. Pode ser que daqui a uns 2, 3 anos eu fale do Mundo Menezes, que também é meu xodó hoje. Mas o meu preferido na história toda foi o Além da Bola, porque foram 6 anos e gravando uma galera que eu fiz uma conexão absurda, um monte de jogador que eu fiquei amigo, contando histórias legais, fora do futebol. Então, o Além da Bola. Pior entrevista. Não tem. Nossa, tem as engraçadas. A maior gafe. A minha maior gafe foi do Mantuan, pô. Qual? Pô, que eu chamei ele de Piton, você não lembra? Não, conta. Eu vou contar aqui, porque eu vou contar a história verdadeira, porque os caras publicaram errado, né? Tem a história. NBA House ano passado, é porque assim, o que acontece? Eu não tenho pior entrevista, porque eu acho que a entrevista, ela é como o cara conduz. Beleza. Então, nunca tive. Já tive caso do cara sentar, ficar mais sério, depois começa o cara se solta, beleza. Então, a maior gafe. Eu tenho várias gafes. Mas essa do... Eu já entrevistei, por exemplo, o Meio Gago, já entrevistei cachorro. Já entrevistei cachorro. O Meio Gago é no Allianz, né? No Allianz, já entrevistei cachorro. E a do... Foi você que pegou do negócio pimentado? Foi no Chile? Foi, o Potito. Puta que lá horroroso, mas... depois que eu descobri que tinha tudo lá. Tinha carcaça do Fusca, bituca de cigarro, pedaço de madeira, tinha tudo. Tanto é que eu comi o lanche, as velhinhas da Chile me aplaudiram como se fosse o herói nacional. Horroroso, Edu. Horroroso. Porque quando eu botei na boca, eu tava ao vivo. Aí eu falei, não posso cuspir, não posso... Cara, e o cara botava tudo, cara. Não, e eu já fiz muita coisa. Por isso que eu te falei, já chegou um momento. Chega, deu. 20 anos, já fiz muita coisa. Cara, isso é muito bom. O do erro do Mantuan, deixa eu te contar aqui, que eu nunca falei isso. Eu acho, contei a história toda. Quando eu tava na NBA House... Quando você entra, o diretor lá da NBA House, ele fala assim, hoje vão vir o Vini, vão vir o Yuri Alberto, o Paulo, o Joaquim, o Pedro. Aí ele me falou, hoje vem Mantuan, Piton, os moleques do Corinthians. Falei, beleza. Eu conhecia o Mantuan. Por quê? Deixa eu te explicar. O Piton eu jogava futevôlei com o empresário dele. Tá. E o Mantuan, eu já tinha entrevistado ele numa outra oportunidade, mas eu sabia quem era, óbvio que você sabe quem é. E eu tava lá ao vivo pra entrar no ar com o Escadinha, Sérgio Escadinha. Serginho. E eu tô lá pra entrar. Daqui a pouco passa o Mantuan por mim e faz assim. Aí eu tava pra entrar no ar, pô, a luz tuqui, piscando e voando, malabares, rojão, eu não escutando nada direito. Aí eu falei pro produtor, é o Mantuan. Aí ele falou assim, não, Piton. Falei, é o Mantuan. O jogador do Corinthians. Falei, passou o jogador do Corinthians, pega ele lá pra ele entrar com a gente. Ele me deu oi. Ele é gente boa. Aí, beleza. Aí ele veio, eu tava pra entrar no ar, faltavam 10 segundos. Aí ele veio andando. Aí eu falei, pô, como é que eu vou chegar pro cara? Tudo bem, se é o Mantuan ou o Piton? Como é que eu vou fazer isso? E eu falando que era o Mantuan e o produtor, é o Piton. E eu falei, como é que eu vou saber? Aí eu falei, vou fazer perguntas chaves. O Mantuan, o Piton joga na esquerda, lateral esquerdo.
Aí eu falei, Serginho tava aqui. Eu falei, Serginho, fica na direita, deixa ele aqui, ó. Ele já joga no teu lado. Aí ele, exatamente. Aí eu falei, pô, fazer uma outra pra tirar a dúvida. O Piton tinha jogado futsal até pouco tempo. Por quê? Porque o empresário dele jogava futebol comigo e falava direto. Falei, e o futsal? Tá jogando direto? Ele falou, pô, direto, parei há pouco tempo. Falei, pô. Piton. Esse cara, eu fiquei com aquele negócio, é o Piton ou Mantuan? Piton ou Mantuan? Falei, cara, é o Mantuan. E alguma coisa dele me falava, é o Mantuan. E o produtor, Piton. E aí o produtor falou, ó, o Piton tá aqui. Aí eu falei, cara, é o Mantuan. Só que aí naquela situação, falei, pô, beleza, o que eu faço? Aí eu falei assim, pô, e como é que estão as coisas lá? Pô, você tava jogando, né? E aí eu ainda fiz uma outra, perguntei outra coisa que era tipo, você corta muito pra esquerda, tal, tal, como o Piton fazia, tipo um ala. Aí ele falou, pô, direto. Aí eu falei, pô, acho que os caras estão certos, meu Piton. Edu. Quando eu entrei no ar, eu falei, tá aqui. Aí eu falei, eu vou, cara, na minha cabeça, é um malandro. Falei, o Serginho vai me pifar, né, cara? Porque ele é corintiano. Boa. Serginho, aliás, o Serginho, vou encontrar com ele esses dias que eu vou jogar futebol com ele lá, ele tá jogando direto lá com o Dudu. E aí eu vou lembrar essa história. O Serginho do meu lado, falei assim, Serginho, você é corintiano? Pô, já viu esse aqui jogando? Já, várias vezes. Ele é bom, hein, meu? Ele naquela ala lá, pois é, ele é ala, ele é bom demais na ala. Falei, é o Piton, cara. Aí eu falei, cara, alguma coisa lá que era o Mantuan. Daí eu olhei e falei assim, tá aqui, ó, ele, o Piton. Aí quando eu falei Piton, aí o Mantuan fez assim, é Mantuan, Edu. Só que ele falou no meu ouvido. Aí, cara, na hora, fiz assim com o microfone. Se você for ver o vídeo, quem vai ver? Eu faço assim, ó. Tipo, como se estivesse no Mantuan. Tá, olha aí, grande Mantuan. Olha aí, é Mantuan. Né? Então eu só falei uma vez Piton, eu falei 19 vezes Mantuan. Mas ficou o Piton. Só que ficou o Piton e ele achou engraçadíssimo, zoou. Por quê? Depois eu não sabia. Quando eu saio do ar, ele falou, você é traíra, né, meu? Você começando a rir. Fábio Santos deve ter te falado, porque eu sou muito amigo do Fábio Santos, e o Fábio Santos e os jogadores zoavam, que os dois se parecem. Mantuan e Piton, era o apelido deles. O Piton, o Mantuan. Eles se zoavam. Ficou na boa. Ele achou que eu sabia da brincadeira, eu não sabia. Aí depois ficou isso. Só que, aí quando saiu do ar, aí depois tudo passou, um amigo meu falou, cara, mas sabe qual é o pior? O Serginho falou, eu conheço. Aí, o Serginho não fazia a mínima ideia do que tu tava pensando, ele só foi no jogo. Aí o que eu fiz? Falei, na próxima, eu tava louco pra fazer uma próxima. E aí, pô, aí por isso que eu tô te falando, que a galera é muito maluca na internet, todos os caras massacraram, a imprensa fez matéria, repórter troca nome e tal. E eu acho, pô, eu fiquei triste, porque eu errei, mas eu comecei a rir depois, né? E a galera, beleza, trocando, zoando e tal. O Mantuan, até hoje a gente se fala pelo Instagram, tá bem e tal. E ficou. O Corinthians fez brincadeira, Mantuan e Piton, pô, bacana demais. Aí na minha próxima entrada eu falei, preciso fazer alguma coisa que... referente a isso. Aí eu entrei com a Andressa Alves, da seleção. Aí o Andressa, eu vou fazer um negócio aqui, aí ela falou, tá bom, eu contei a história pra ela, ela começou a rir. Aí beleza, aí eu entrei e falei, olha pessoal, estamos aqui direto da NBA House, eu estou aqui com uma figura sensacional. Ela... Andressa Alves, ela falou exatamente, eu falei, muito obrigado, eu acertei o seu nome, acertei, dei uma mão pra ela, falei, é a prova que pra você que vem falando aí que Eduardo Menezes precisa entrevistar agora todos com crachá, você está errado, porque a pessoa falava que eu tinha que entrevistar com crachá, ela começou a rir e ficou, então você conseguiu quebrar a história, ela ficou, mas eu nunca contei a história, então os caras só sabem do erro, mas a história é essa, então ficou naquela dúvida se era um ou outro. É outro, dentro de mim, falar alguma coisa, é o Mantuan. Mas como é que eu vou perguntar pra pessoa, tudo bem, seu Mantuan, seu... E ainda mais ao vivo, né? Pô, mostra aí teu Instagram pra ver se tem alguma coisa de basquete. Não, então o cara fala assim, tem cara que faz isso, hein? Estamos aqui com ele, cara. Por favor, diga seu nome completo na TV. Certeza. Aí o cara, olha, meu nome é Vinícius, aí olha aí, grande Vinícius, entendeu? Certeza. Edu, qual a história que você mais curtiu contar hoje, que já é um legado pra galera? Não, eu acho que na minha trajetória, o que eu gosto mesmo é de deixar uma mensagem para todo mundo, se o cara quer começar, ou tá no meio do caminho, já tá consolidado, que é essa situação de você se conectar, nunca achar que você sabe de tudo e criar mesmo alguma coisa, os caminhos na tua cabeça através das relações, cara. Porque a gente trabalha o mundo tá tão louco que a galera não sabe mais nem que tem um ser humano do lado. Tem uns caras que acordam, eles falam assim, vou trabalhar. Aí ele acha que ele tá dentro do The Sims, que é aquele... Sabe aquele jogo da... Joguei muito. Ele sai andando.
Tchim, tchim. Ele acha que é um boneco do lado. Ele pode fazer tudo, subir no carro, descer, pode fazer. E não é. Além de você ter respeito ao próximo, você tem que trocar uma ideia. As pessoas não trocam mais ideia, não, cara. Então tá muito louco. Então, queria te avisar, mandar um recado, você que tem seres humanos do outro lado. Então, isso em tudo, assim, na relação, no trabalho, na conversa. Isso nenhuma tecnologia vai tirar. Não vai. Até porque as tecnologias são para facilitar as relações. Exatamente. O ser humano nunca vai acabar. Pelo menos eu espero. Apesar que do jeito que nós estamos no mundo, né? Tem gente que fala que tinha que apertar o F5, mas eu acho que não. Ainda temos saída. Temos. Temos Edu, saída. como que a galera te acha nas redes sociais? E convide a galera para Mundo Menezes e todas as suas participações, meu velho. Bom, podem me achar nas redes sociais com @DuMenezes. Meu Menezes é com S, é tudo com S. É Eduardo de Menezes, meu nome com S. E é @DuMenezes, tudo com S. E podem me achar por aí no Mundo Menezes, toda segunda-feira, um episódio diferente no ar, que vai ao ar no YouTube da ESPN, com 5.800.000 inscritos. Vai ao ar nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Star Plus, vira podcast e na TV, na ESPN. Que legal. Então tá em todo lugar. Eu fico feliz que eu vejo eu tô em bar, a pessoa. É um amigo meu que ele foi lá, ele falou, tá na academia. Ele falou, bom, o Matheus Minas e Leandro, eles cantam até no Vila Mix. Aí eles são meus amigos. Aí o Leandro tava na academia, correndo. Aí entrou o episódio dele com o Everton. Aí eu falei, pô, eu tava aqui na academia, fiquei meio envergonhado, correndo na esteira. Falei, fez uma atitude errada. Se sou eu, já fico do lado da TV assim, ó. Do ladinho aqui, ó. Manda foto. Aparecendo assim, ó. É você, sou eu. Lógico. Sou eu, papai. Então, ele tá passando direto, então fica passando toda a semana toda, né? E esse é um programa, outros são os programas pós-jogos, né? E também algumas novidades que nós teremos em breve aí. Tô tô com alguns projetos. Igual o BBB, né? Os projetos que vão vir aí. Bom, ele já pediu uma vaga no Recanto dos Artistas? Não, Retiro dos Artistas. Mas eu não iria no Quase Big Brother, que eu acho. Pitão Lins aí. Não iria, não? Não, acho que não. Porque eu, na primeira festa, eu já ia... Eu ia fazer amizade com todo mundo. Aí eu não ia querer brigar com ninguém. Meu problema vai ser a primeira festa. A resenha. A primeira festa. Você ia soltar de história, velho. Não, você ia ser muito cansado pra galera. Tem uma que foi e contava cada absurdo, metade mentira. Mais 70%. Mas ela contou. Né? Não podemos falar o nome dela. História. Contou. Edu, obrigado, cara, pela tua participação. Obrigado, que honra, que momento, cara. Que legal reviver muita coisa que a gente já viveu e você contar a tua história aqui hoje, cara. Pô, você é maravilhoso, sempre me ajudou muito. Aliás, a gente tá falando do Além da Bola, dos outros projetos, você sempre me ajudou. E eu muito feliz de te ver aqui, porque pra mim é uma alegria ver os meus amigos fazendo, produzindo. Podem contar comigo. Hoje você tá me ajudando, a gente vai se ajudar muito. Exatamente, então maravilhoso. Então, o Rei de Santos, agora em Saquarema, vindo aí com o seu circuito, porque o Serguei faleceu, infelizmente. Ele era de Saquarema lá. Não conhecia. Não era, o Serguei era de Saquarema lá. Alguém conhece Serguei? Não, cantor, conhece Serguei do Rock in Rio. Ele cantou, ele namorou a Janis Joplin. É? Tá bom. E aí você agora vem como Rei de Saquarema nessa temporada e em breve em Santos e região, né? Capa da Fluir, hein? Vai vir com novidade aí. Rei de Saquarema foi o Iago Dora que a gente viu lá. Eu só tava ali surfando do lado desse cara. Você prefere o surf ou o futebol? Surf. Cara, futebol eu sou muito ruim no futebol, cara. Realmente você não tava bem aquele dia. Não achei que era só aquele dia. Não, cara. Aquele dia eu tava bem, velho. Então é pior dali pra baixo a ladeira. Por isso que eu vou pro surf. Não é possível. É só assim, ó. Final de semana, se eu tenho oportunidade de... Se tem onda, é surf. Depois eu vou pro crossfit. Depois, se não tem nenhum dos dois, eu vou pro futebol. Isso é crossfit. É muito ruim, cara. Muito ruim. Tá, você faz aquele... Quantos que você levanta naquele... Qual? Dos movimentos aberta ou fechada? Cara, não sei. Tem dois. Tem o snatch e o clean, né? O clean o snatch é aqui. Snatch. Ah, mas snatch hoje tá uns 75. É de leve, cara. A galera quer levantar 80, 100, cara. Não, o meu tá leve ainda. Tá meio levinho. E burpee? Vai bem. Você podia treinar comigo, né? Qualquer dia, né? Se eu for, vai ser uma das coisas mais... Mas eu vou. Mas vai ser. Viro pneu, eu sou diferente. Então vamos. Edu Menezes no CrossFit. Quero virar pneu. Fechado, combinado. Então pode me levar que eu vou no CrossFit. Vai ser legal. Já jogamos futebol e vamos pro CrossFit. Quero virar pneu. Maravilhoso. Tá aí o meme. Quero virar pneu. Não deixe de seguir Mundo V2 no Instagram, certo, Edu? Mundo _V2. Exatamente, que é maravilhoso. Você está sendo seguido agora, porque a gente segue nossos convidados. Você está sendo muito seguido. Bom. Gostou? Muito bom, eu gostei daqui. Tá bom.
Legal. Aí, da história. O legado também, ó. Então o Edu já contou a história dele, que é o legado. Calma aí, deixa eu acabar de contar o nosso recado final. Underline V2 no Instagram. Sigam o nosso canal no YouTube. Pô, vamos chegar a 1.000 inscritos, agora com o Edu já chegamos. E também nos canais de áudio. Spotify e Deezer, só colocar Mundo V2 lá e ver esse episódio maravilhoso. Eduardo de Menezes. Muito obrigado. Como é que é o nome daquele pãozinho lá em Santos, que o pessoal fica fala outro nome? A média? Cará? Cará. Cará é o pão de leite. Eu falo pão de leite. Não, cará. Puta, eu cheguei aqui na padaria, velho, pedi uma média, velho. A mulher olhou com uma cara de gol contra, cara. Aqui a média é o... A média é o pingado, né? É, o pingadinho. Café com leite. Isso é diferente. Senhoras e senhores, até o próximo Mundo V2. A história de Eduardo Menezes já é um legado. Muito obrigado. Tchau.